Eu estava esse dia na farmácia, fui comprar um remédio, acho que dor de cabeça ou gripe, não lembro. E chegando lá, eu me deparei com uma cena um pouco incomum. Eu vi uma senhora, né, já de idade, ela foi comprar remédio para controlar sua ansiedade. Nessa pandemia, ela, por ficar muito tempo em casa, ela estava se sentindo muito ansiosa. E aquilo me fez refletir um pouco como anda, como estão as pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão. Primeiro que, segundo o Dr. Augusto Cury, né, que é uma das melhores mentes pensantes na atualidade, em seu livro sobre ansiedade, ele diz que a ansiedade é o mal do século. O mal do século não é a depressão, o mal do século é a ansiedade. Porque é a ansiedade que leva à depressão, certo? E ele explicou isso e disse que isso é por conta do nosso século XXI, que é cheio de informações. Ele chega a dizer que uma criança de 5 anos de idade já nasce mais esperta, mais inteligente do que o próprio Einstein, há anos atrás. E isso é verdade porque a internet está aí com facilidade, você tem todas as informações, basta somente você clicar, apertar um clique só e você tem as informações que você procura. E ele fala acerca do RAM, né, que é o registro automático da memória. Quando você vê alguma coisa, aquilo fica na sua mente, você guarda e você já começa a fazer planos, né? O ansioso ele é assim, ele já julga o seu presente, né, como se fosse o seu futuro. Já julga o seu futuro como se fosse o seu presente. Na mente dele, aquilo que ele tanto quer já deu errado, então ele sofre com isso, né? E eu fiquei imaginando que esse índice de depressão de pessoas que estão ansiosas já não mais está no mundo, né? Fora da igreja, está dentro da igreja também. Porque pessoas que eles dão muito expectativa para coisas que vão acontecer e eles esperam que aconteçam agora. Mas o interessante é que eu descobri que a ansiedade e a depressão não é um elemento deste século. Isso não é de agora. Desde os primórdios, desde os tempos da Bíblia, já existiam pessoas com esses sintomas. Um psicólogo, olhando a história de Elias, disse que Elias tinha depressão, porque Elias ele chega em um estado que ele quer ficar só e ele pede a morte. Não bastasse isso também, um psicólogo olhando o livro de Salmos e percebe que o salmista Davi ele tinha sintomas de depressão. Alguns salmistas tinham sintomas de depressão. Eu separei um salmo aqui para estudar com vocês, para refletir com vocês o quão grave é a depressão e a ansiedade. Salmo de número 42, verso de número 4 e o verso 5, né? Sintomas de um ansioso, de um depressivo. Olha só isso aqui, Salmos 42, versos 4 e 5. Olha só. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Verso 5. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito interessante.
O salmista está dizendo que ele se lembrava de que ele ia com a multidão festejando a casa do Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele estava rodeado de multidões, de pessoas que festejavam alegres, a sua alma está abatida. Lembrou você? Porque existem momentos que estamos cercados por muitas pessoas, muitos amigos, até com boas intenções, até amigos verdadeiros, mas mesmo assim isso não é o suficiente para preencher o nosso vazio. O romancista russo Fyodor Dostoiévski disse que o homem carrega em si um vazio do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher o nosso vazio. Esse salmista aqui, que é o filho de Corá, ele faz uma pergunta para a sua própria alma. É como se ele olhasse no espelho e dissesse: alma, por que você está abatida? E na mesma pergunta que ele faz à sua alma, ele responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Jesus disse: não andeis ansiosos com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, com o que haveis de calçar. Deixa o seu dia, o mal, cada dia tem seu mal. O apóstolo Pedro disse: lançai sobre as potentes mãos do Senhor toda a vossa ansiedade, e ao seu tempo ele vos exaltará. Eu sei que é difícil, vivemos em plena pandemia. Você está dentro de casa, recluso, às vezes sem comunicação. Às vezes tem pessoas que estão dentro da sua casa, mas você está distante dela, não tem mais comunicação. Você não se sente bem se comunicando. Mas, querido, a melhor solução é esperar no Senhor. Espera no Senhor, pois ainda você vai louvar Ele. Amém, queridos? Que essa mensagem possa tocar o teu coração. Fica com Deus e calma, vai dar tudo certo.